Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a essa gravação aqui do Yalocena, um pouco diferente do formato que estamos acostumados, mas a vantagem é que temos muitas tecnologias disponíveis e alguma delas vai ter que ajudar a resolver algum problema em algum momento, né? A gente é escravo de um monte de solução e acaba afogado na solução sem resolver o problema. Estamos aqui gravando um episódio mais que especial do Yalocena, laboratório aqui do Capra Institute, que investiga os efeitos da inteligência artificial sobre tudo que o ser humano vem aprontando aí nos últimos milhares de anos no mundo, nos territórios, por que não? A gente veio falar um pouco sobre o conceito de território hoje com um convidado muito especial, que o Arlon vai apresentar com mais propriedade daqui a pouco. Vou fazer uma introdução rápida, como eu sempre faço aqui nos episódios, a respeito do conceito. É um conceito que eu não tenho tanta familiaridade, então eu estou tão ansioso quanto vocês para aprender mais aqui com o professor Orlando. E aí eu quero só contar uma história rápida. Eu estava assistindo um documentário sobre um ensaio polêmico que o Jean Baudrillard fez na época da Guerra do Golfo. Ele tinha sido convidado para cobrir a Guerra do Golfo em 91 e ele disse assim: eu quero cobrir a Guerra do Golfo onde ela acontece. E ela não está acontecendo no Oriente Médio, não está acontecendo no Iraque, ela está acontecendo na TV. Então eu vou ficar aqui em casa cobrindo a Guerra do Golfo, aonde ela está acontecendo, que é na mídia e não no território físico, no espaço físico, em algum lugar do globo, né? E aí ele escreveu um ensaio que ficou polêmico, como tanta coisa que o Jean Baudrillard escreveu, que chama Guerra do Golfo Não Aconteceu, que é um ensaio dele de 1991. E aí, num trecho de entrevista que estava destacado ali no material que eu estava vendo, eu lembro de um comentário que me chamou muito a atenção, que ele fala, a pessoa, o repórter, comentava algo no sentido de as pessoas, elas não se rendiam para os canhões dos tanques, as pessoas se rendiam para as câmeras de TV. E, e eu acho que essa é a perspectiva de uma guerra que não aconteceu no mundo físico, mas se deu num outro lugar, que no caso desse meu exemplo foi na mídia. Para mim foi um link com essa discussão a respeito dos temas relacionados e dos conceitos e das diferentes abordagens sobre o conceito, enfim, de território, que é o objeto da nossa conversa de hoje. Então, eu queria te chamar, Alan, para fazer as apresentações aqui e nos ajudar um pouco. Você que é sempre o nosso condutor aqui de onde as coisas vieram e como chegamos até aqui. Então, por favor, nos ajude aqui com as apresentações e com esse nosso início de conversa sobre o conceito de territórios. Bom, então, pessoal, muito feliz a gente estar começando também um novo capítulo aqui no podcast, que é o capítulo onde nós vamos trazer alguns convidados para ajudar eu e o Zé a organizar um pouco essa maluquice que às vezes a gente faz aqui, né, de ficar falando um monte de coisa que por vezes pode ajudar ou pode confundir, dependendo de como se ouve, né, e como se interpreta também. Mas estou muito feliz também da gente poder começar esse episódio com o professor Orlando, que foi meu professor na faculdade, na época de História. Fiz com ele uma disciplina de Geografia na época que me abriu os olhos para a importância da geografia na leitura da humanidade como um todo. E para quem está acompanhando os ensaios, quem sai pelo Instituto, né? Tem um ensaio que eu comecei recentemente que eu iniciei da seguinte maneira, que a história do homem é a história do homem com o meio. E daí, a partir disso, eu elaborei ali uma fala acerca disso e a importância que o espaço tem na constituição do ser humano e suas características, e a gente vai falar um pouco disso hoje, né? E eu penso que para uma discussão como essa, nada melhor do que o professor Orlando, que eh, também tem uma página no Instagram para quem quiser seguir, para quem quiser estiver só ouvindo, é @prof.
_Orlando_Albani. Quem quiser procurar no Instagram também, ele faz várias postagens com reflexões muito interessantes de autores, de ideias e de temas que ele tem estudado e sempre desperta curiosidade para um novo olhar. E eu vou deixar ele se apresentar então, que eu acho que é melhor ele se apresentar do que eu mesmo, né? Porque quem sabe mais sobre Orlando do que Orlando? Então, Marília Gabriela aqui agora. Então, Orlando por Orlando. Fale um pouco de você, Sérgio. Meu Deus, cara, que pergunta! Essa é a pergunta mais difícil que eu já ouvi, acho que na minha vida, né? Se eu devolver a pergunta para vocês vão ficar nessa situação. Mas eu sou um professor de geografia já há 20 anos, né? 25 anos, na verdade, agora. Eu trabalhei com jovens sempre, ensino médio, depois comecei a dar aula, como o Arlan falou, na universidade, né? Na UBRA, né? No curso de História, que tinha uma disciplina de Geografia Política, né? E o curso de Geografia, por óbvio. Hoje em dia, atualmente, eu dou aula no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? No campus da Restinga, uma experiência nova, mas muito enriquecedora. Mas se eu fosse responder essa pergunta, eu sou um professor, eu gosto o Arlan talvez se lembre, eu gosto de contar histórias, né? Eu tenho um apego conceitual a determinados conceitos, né? Que nós, na geografia, temos muito apreço, como conceitos analíticos, explicativos, né? Que a gente utiliza para pensar o espaço, como é o conceito de território, né? Que é um conceito muito caro para a geografia política e, né, para mim, particularmente, né? Então, isso mais ou menos eu. E de volta e eu vou puxar muito esse conceito de território, né? Tentar comentar um pouco ele no âmbito da geografia. Esse sou eu, Orlando. Perfeito, eu acho que uma incrível apresentação já mostra bastante que tem tudo a ver com o tema que a gente vai discutir hoje. Eu acho que estamos em boas mãos para seguir nessa discussão, né? E para também não perder a tradição, então eu vou tentar fazer pelo menos um breve cenário histórico aí, tentar pelo menos colocar algum chão sobre aonde que nós estamos discutindo para a partir daí elaborar algo um pouco mais complexo, né? Porque o que vai ser feito agora por mim nada mais é que uma descrição histórica simples de coisas que já estão dadas assim no conhecimento científico, mas que servem para a gente como fundamento, então, para a discussão de uma ideia nova, então, que é a IA nesse contexto, né? Então, a gente poderia, sempre a gente faz essa descrição histórica aqui, a gente divide o tempo histórico da forma tradicional, né? A gente começa da antiguidade, passa por Idade Média, Moderna e daí vai para a contemporaneidade. Mas eu acho interessante quando a gente fala de geografia, a própria palavra em si já diz bastante do que é o fundamento da área, certo? Porque geo é terra e grafia, então, seria uma escrita ou descrição. Então, é uma descrição da terra, objetivamente. Mas isso, apesar de ser uma definição bem forte, ela ainda assim é uma descrição que foi superada pela própria geografia, porque a geografia hoje ela é muito mais do que simplesmente uma descrição, né? E a gente vai ver isso. Mas historicamente, como que isso se constitui, então? Como é que se construiu? Bom, a gente tem ali na Grécia alguns autores bem interessantes para analisar isso, né? A gente tem o Hecateu de Mileto e também o Heródoto, são dois nomes relevantes do processo científico da história humana como um todo, mas nesse caso, como geografia, o Hecateu é uma das primeiras pessoas que vai tentar fazer um registro físico, então, um dos primeiros registros que a gente tem sobre algum mapa que tenha sido feito foi, então, do Hecateu. Claro que aqui a gente também tem uma visão meio eurocêntrica, é importante relatar isso, né? A geografia ela sempre se utilizou de ferramentas de várias áreas, especialmente a astronomia aí, né? Para fazer uma leitura do espaço. E se a gente vai falar desse contexto, a gente pode também dizer que havia sim uma preocupação acerca do território em Impérios Incas, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, na China. Ou seja, havia uma preocupação com o espaço nesses locais, mas como a gente conhece a geografia, a gente vai estar falando mais dessa visão um pouco mais eurocêntrica aqui. Então, o Hecateu vai propor um primeiro globo, ele ainda está nessa premissa de que a Terra era um disco cercada por oceanos. Infelizmente, a gente não tem o registro dele, do mapa que ele fez, mas a gente tem um relato sobre esse mapa e mostra esse mapa já. Sendo um grego, evidentemente, o Mediterrâneo tem uma centralidade, uma importância muito grande
nessa descrição ali do meio que eles tinham. Então já mostra um pouco do que a gente vai falar um pouco aqui, né? Que é o impacto que o meio tem na leitura que essas pessoas têm da realidade, né? O Mediterrâneo ele é central porque estamos falando de gregos. Se falássemos então de egípcios, talvez o Mediterrâneo fosse secundário e quem seria central seria o Nilo, né? Então a gente está tratando desse objeto. O Heródoto, ele não é necessariamente um historiador, como se diz, bem como ele não é também um historiador, como se diz atualmente em ciência. Mas ele é um dos precursores desse modo de pensar, né? O Heródoto, ele se preocupa em descrever, a partir de outros autores e também de relatos, essas populações e os locais onde elas viviam. Então, ele se preocupa também em descrever o meio onde essas comunidades conviviam. Mas tanto o Hecateu quanto o Heródoto, eles estão preocupados bastante com a descrição, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que ver aqui. Então, se aplica bem aquela palavra que vem do grego mesmo. Então, a gente está falando de geo, que é terra, e grafia, que é descrever. Então, a gente está falando sobre uma descrição da terra. O primeiro nome que a gente tem a nível de pensamento mais global seria o Eratóstenes, né? O Eratóstenes tem um trecho que a gente pode deixar o link no episódio para quem se interessar, né? Onde o Carl Sagan explica, né, o como que o Eratóstenes se utilizou da matemática, mais conhecimentos que ele tinha do território, para tentar fazer uma descrição matemática da Terra. Então, ele se preocupa em concluir coisas a partir de ideias que ele tem. Uma das ideias foi perceber, né, as sombras, então, nos obeliscos que ficavam nas cidades distantes, né? Ele era bibliotecário de Alexandria, ele percebe que em uma cidade o obelisco não fazia sombra no mesmo horário, no mesmo dia que em outro local ele fazia sombra, então ele percebe que a diferença de sombra poderia ser provavelmente por as terras ser um globo, então ela ser esférica, e a partir disso ele faz um cálculo, e nesse cálculo ele chega numa precisão muito próxima do que de fato a Terra tem hoje. Então, cara, a gente está falando da Grécia, século 3 a.C., e é um tema que ainda hoje é debatido, né, Zé? Infelizmente. A gente falar infelizmente nesse tema realmente é bem triste, né? Mas faz-se aí a relevância de lembrar isso, né? A Terra é esférica e os gregos já sabiam disso, inclusive com uma precisão bem grande, né? Mas, novamente, o Eratóstenes está falando sobre uma descrição, a gente está falando sobre uma descrição mais objetiva, né? Utilizando-se de recursos para descrever a natureza. O Ptolomeu, ele já vai ser um dos primeiros caras que vai estar se utilizando de outras coisas para fazer uma leitura da realidade. Ele vai se utilizar de outro autor, né? Que é o Estrabão, que vai fazer uma união de conhecimentos que se tinha em Roma, pensando mais na aplicação de conhecimento geográfico, né? Quando a gente está falando de Roma, então a gente está falando de imperadores que têm interesse de expansão e de domínio sobre territórios, e nesse ponto ele vai pegar a geografia junto de outras ciências como a própria etnografia, a economia, a política, e ele vai juntar então o ser humano ao território. Ele é um cara que vai estar fazendo uma união entre o ser humano que ocupa esse espaço e o espaço em si. E esse conhecimento serviria, então, para os imperadores ou para quem estivesse no fronte de guerra, se utilizar aquele conhecimento geográfico como um objeto de conhecimento mais empírico, né? Mais prático. Enquanto o Ptolomeu vai se utilizar, então, de todos que vieram antes para tentar propor um modelo científico de construir mapas, ou seja, uma cartografia, né? Então, ele vai se utilizar de latitude e longitude, que não são conceitos dele necessariamente, mas é ele que vai sistematizar a nível científico para tentar construir uma ciência cartográfica, e em cima disso desenvolver melhor a geografia e a construção de mapas. Então, o que a gente vê aqui na história antiga é uma tentativa bem direta de descrever da melhor maneira, o mais precisa possível, o espaço em que se ocupava, certo? Ou seja, o espaço ao nosso redor. E a Idade Moderna, ela vai seguir um pouco essa lógica muito pelos princípios econômicos que demandavam ali e que eram as urgências do momento. Então, a gente está falando de grandes navegações, né? A modernidade vai começar com as grandes navegações, e o avanço cartográfico ele era fundamental. Só que junto do avanço cartográfico, a gente também tem avanços no sentido de descrever locais para além de somente o território, mas olhando para questões como recursos, olhando para questões como os povos que ocupam aquele território. Então, essa descrição começa a ter vários caráteres junto
e não somente um caráter descritivo do território, mas também de o como aquele território era uma possível ou potencialmente economicamente viável. E na idade contemporânea, né, entrando na idade contemporânea, essa estrutura geográfica ela vai ganhar muito mais braços, digamos assim, ou muito mais ramificações, porque as preocupações acerca do espaço começam a também ser as ramificações que o ser humano no espaço tem para a nossa compreensão dessa realidade. Então, se eu fosse tentar descrever na frente do senhor Orlando aqui agora, que responsabilidade, né? Eu dar uma definição do que é geografia para um geógrafo, não sendo um geógrafo, ainda é mais prepotência ainda, mas eu tentaria definir que a geografia é o estudo do ser humano e da relação do ser humano no espaço, né? O estudo do espaço por si só pode ser uma característica da geografia, mas ela talvez não seja a característica central, né? A característica central de uma geografia contemporânea é o estudo da relação entre o humano e o espaço. E eu acredito que essa definição vai nos trazer, de repente, uma boa base para uma discussão acerca da IA, porque o que a gente vai discutir em IA não é necessariamente um espaço físico da IA, mas é a relação do ser humano com a IA e como isso constitui ou constrói por si só um espaço ou um território, como a gente vai ver aí por diante. Estou falando alguma besteira, sobre, por favor, me corrija ponto a ponto. Então, assim, ele fez uma lista Não, agora da não, onde eu não. errei Não, e vai. inclusive, tu falou de uma maneira muito, muito perfeita, né? Porque é a relação do ser humano no espaço e não com o espaço, que é uma diferença semântica, assim, bastante interessante. Eu só estou achando que você não vai deixar muito para mim falar, Alan. Não, não, mas é porque a gente ainda vai entrar numa discussão, calma, calma, não é bem assim. Eu também falei só de um pedaço pequeno da antiguidade, mas eu tenho certeza que o senhor vai contribuir bastante. Senhor, eu tenho uma pergunta bem importante, Perguntas. se o senhor puder nos ajudar aqui, né? Tem uma questão que eu acho importante, que é, a gente sempre fala, sempre tento ter o cuidado de explicar que a gente tem uma visão bem eurocêntrica acerca de conhecimento, acerca da realidade, de como se faz também o conhecimento. Mas eu comecei ali na Grécia, né? E antes da Grécia eu falei só sobre astronomia. Então, a geografia, ela realmente nasce na Grécia ou o conhecimento geográfico ele também é desenvolvido de outras maneiras na antiguidade? Eu acho que tanto a geografia quanto a história, elas nascem com o surgimento da nossa espécie no planeta. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Galimberti, né? Estou com ele, esse livro do meu lado aqui, porque eu gosto muito dele, é Humberto Galimberti. Chama O Homem na Idade da Técnica. Ele tem um trechinho que ele fala sobre a origem do termo história. E aí ele diz, é um livro de 1000 páginas, não vou lembrar direito, mas ele diz assim, o historiador, ele era dito historiador, né? Então tem a etimologia da palavra, que ele é um filósofo, né? Então assim, historiador é aquele que viu. Só tinha o direito de se dizer historiador e de contar uma história aquele que viu. E era aí que consistia o respeito dele. Não é? Eu fiquei com muita inveja dos historiadores a partir daí, porque eu disse, pô, geógrafos, cabe perfeitamente para o geógrafo isso, né? O geógrafo é aquele que vê, né? Que vê o espaço, vê a natureza, né? E aí, a partir daí, ele teria, digamos assim, a autoridade, quase o direito de dizer, olha, eu digo porque eu vi. E isso era o historiador. O historiador era aquele, né? Então, nesse sentido, antes da história enquanto um conhecimento sistematizado, antes da geografia como um conhecimento sistematizado, existiam historiadores, de certa forma, né? Existiam geógrafos, de certa forma. Aí, no sentido da geografia, tem um geógrafo francês, ele morreu, curiosamente, no ano que eu nasci, ele morreu em 1967, que é o Eric Dardel. E o Eric Dardel, ele escreve um livro belíssimo, que chama, é traduzido em português, chama O Homem e a Terra. E ele faz uma referência, talvez o Arlan lembre que eu tenha comentado isso em alguma aula,
ele fala da condição humana na Terra, né? Mas antes da antiguidade, ele fala da aurora do homem na Terra, né? A aurora do homem na Terra e de uma geograficidade da nossa espécie que antecede qualquer sistematização científica, que é o homem olhar o seu entorno e querer entender aquilo, não é? Querer entender aquilo, certo? E aí tem uma passagem muito bonita que ele fala do homem, né? Do nosso gênero, melhor dito, né? Antes do fogo, antes do ser humano ser isso que a gente entende hoje como ser humano, não é? Ou seja, um ser técnico, né, que cria objetos técnicos, que cria ferramentas e que, com isso, ele se objetiva em achar modos mais eficientes de sobreviver no planeta, não é? Eu não sei se o Arlan tem uma noção mais precisa de quando que tem o domínio do fogo, propriamente dito, né? De quando acontece isso, certo? E aí pensa, então, a nossa espécie antes do domínio do fogo na escuridão da noite e o medo. A nossa condição era uma condição tal qual no ambiente como de qualquer animal. Na escuridão da noite, sem nenhuma ferramenta técnica, né? Um objeto cortante, alguma coisa que possibilitasse ele a se defender de algum. Ele era um animal como qualquer outro animal, que podia ser predado por outros. E ocupava uma posição na cadeia alimentar bem mediana ali, né? Exato, exato. Ele não estava, como a gente diz hoje, estamos no topo da cadeia alimentar. Não. Aí o Eric Dardel, ele fala essa referência ao medo, né? Que era a noite, né? Por isso que tinha que se formar grupos, bandos, para tentar, de alguma maneira, se defender, né? E enfrentar o medo na escuridão profunda da noite. Não sei se você já estiver numa floresta, né? Ou numa região inóspita, assim, de noite, né? Sem ter uma fogueira acesa, sem ter uma lanterna, a gente enxerga pouquíssimo além do nosso nariz. Aliás, nós somos um animal, do ponto de vista da natureza, muito ruins, né? A gente, em comparação a outros animais, a gente enxerga mal, a gente ouve, escuta mal, nós cheiramos mal, o olfato nosso não é bom, a gente corre mal, a gente nada mal, a gente, né, nessa perspectiva, a gente é muito ruim. O que vai, então, nos humanizar, vai passar a nos dar essa ideia de que nós somos humanos, a gente diz, nós somos uma espécie diferente, a gente tem uma característica, é a questão do desenvolvimento técnico, da tecnologia. E uma lasca de pedra que tem uma capacidade cortante, assim, ó, como essa pedrinha, né? É um objeto técnico já, né? Porque lá na aurora da nossa espécie, ele aprende, ele percebe que com isso aqui eu posso cortar um galho, esse galho eu posso fazer uma ponta num pedaço de madeira, eu posso me defender de alguma maneira, e aí vem o fogo. Com o fogo vem o cozimento dos alimentos. E aí, com os objetos técnicos, ele consegue caçar pequenos animais. Ele começa a consumir proteína, e o consumo de proteína ele permite a nossa espécie que ele não tem que passar praticamente todas as horas do dia buscando alimentos, pequenas frutas. O ser humano só pensa em comer. Ele mal olha no seu entorno, porque ele está sempre com fome.
Né? Imaginem vocês passarem uma semana inteira só almoçando e jantando alface. E sabe, professor, isso que o senhor está citando agora é bem importante, porque frequentemente quando a gente dá aula, né, algumas perguntas surgem, assim, uma que me surge muito frequentemente quando eu estou falando sobre história antiga é: professor, por que que o ser humano só desenvolveu escrita nessa época? E uma das coisas que eu mais falo é o seguinte, é que foi a primeira época na história da humanidade que tu tinha tempo para ficar pensando em nada, né? Que foi justamente o domínio técnico da natureza possibilitou ao ser humano domesticar animais e plantas. E essa domesticação de animais e plantas possibilitou o gerenciamento de recursos, então é tu controlar quanto que tu está produzindo de comida, quanto que tu vai comer, quando tu vai comer. E claro que ainda é limitado a questões naturais, como as estações do ano, etc., mas o conhecimento sobre isso e o domínio sobre esses animais e plantas possibilitaram ao ser humano ter ócio. Exato. E o ócio vai gerar tempo para pensar em soluções de problemas que antes não haviam soluções. Então, a escrita é uma maneira de tu deixar algo registrado de forma indiscutível. Tanto é que os primeiros registros escritos que nós temos são escritos mitológicos, mas também escritos legais. Ou seja, havia uma necessidade muito grande de dizer, pessoal, uma vaca não pode ser roubada por outra pessoa sem que essa pessoa pague o equivalente a uma vaca e sei lá, e não sei quantas galinhas. E quando tu bota isso escrito, isso não é mais questionado, isso não é mais discutido, se torna uma lei. E a partir daí é possível se organizar. Olha só como a gente está falando que nada mais é, ou seja, esses avanços que a gente está falando, é uma demanda do ser humano a partir da técnica de viver em um ambiente que não é feito para ele, né? Ele está fazendo o ambiente para si, né? Essa relação da geografia eu acho muito interessante, que uma das coisas que numa aula do Sr. Orlando me veio, e eu nunca tinha pensado sobre isso, é que a geografia não estuda somente o ser humano de pé em um solo. Ela também estuda a maneira como esse ser humano transforma esse solo, né? Ele vai transformar o meio também. Essa transformação do meio também é um objeto da geografia. Sim. E é bem curioso, porque tudo isso que o senhor está descrevendo, nada mais é. E aqui fazendo um paralelo, só, né? Óbvio que a gente vai ter um imenso salto, mas o Zé vai entender o que eu estou querendo dizer, que uma pedra lascada e uma inteligência artificial são ferramentas. Elas só têm escalas e um grau distinto de forma de fazer. Mas ainda assim, é quase a mesma coisa. Se tu for É como para a uma raiz lança, é como uma lança e um míssil balístico intercontinental. O que é o Perfeito. míssil balístico intercontinental do que uma É o, lança evoluída? é o tataraneto da lança, né? É, exatamente. Mas o Arlan tinha falado ali da geografia, né, da etimologia da palavra, né, a descrição da Terra. Os geógrafos alemães, o Karl Ritter, o Ratzel mesmo, depois eles abandonam a expressão. Eu não vou passar vergonha da palavra em alemão, mas a tradução, o termo que eles usavam para geografia não era era algo, seria, era o conhecimento da Terra. A tradução que eles faziam era o conhecimento da Terra. Depois, por influências, questões todas lá na Europa, eles passam a escrever geografia, né? Mas era Erdkunde, mais ou menos isso, que era conhecimento da Terra, que é bem diferente de descrição da Terra. Que essa etimologia, descrição da Terra, geografia, vem lá da antiguidade, né? Mas no século XIX tem uma outra questão, né, da geografia. Os geógrafos alemães, então, eles falam em conhecimento da Terra. A geografia era a ciência do conhecimento da Terra, que já é uma sofisticação, né, da expressão. Então, eu costumo sempre nas aulas, quando tenho nos livros didáticos, sempre diz, a geografia é a descrição da Terra. E eu digo, mas tinha uns geógrafos alemães lá que eles falavam em conhecimento da Terra. Mas só fazendo um paralelo também com o principal objeto de conhecimento que a gente discute aqui e acaba debatendo é a filosofia, né? Então, talvez um termo mais preciso seria a geosofia, né?
que seria um conhecimento da Terra, de repente, Sim, né? se fosse ali um outro termo, né? Um outro termo. Geosofia, gozando desse termo, não me é estranho, cara. Isso não aparece em Deleuze. Tudo que a gente pensa já apareceu em alguém. Com certeza, se botar na internet, tu vai ver que tem alguém que já falou isso. Já. Foi Parece Deleuze. genial, mas alguém já falou. Esse gel. ah, bem, enfim. Mas aí a história da geografia e da história também, no fim, é isso. Porque quando o homem domina o fogo, quando ele desenvolve algumas ferramentas técnicas, ele finalmente consegue parar, né? E olhar para o céu, né? E olhar para o seu entorno, certo? E ele começa a dizer: olha, as coisas podem ser diferentes. E nós temos uma característica, a nossa espécie, ela projeta, não é? Um objeto técnico ele passa por algum tipo de projeto, né? Pode ser que a primeira das pedras lascadas tenha sido uma casa, alguém achou, né? Mas aí ele projetou um uso para aquilo. Não é? Então, nós somos seres que projetam, que pensam lá na frente. Né? Tem projeto. A natureza, ela justamente não tem exatamente projeto, ela tem ciclos. Né? Nós somos porque nós projetamos, nós pensamos, né, o que é e o que pode ser. A natureza simplesmente é. Não é? Nos seus ciclos, nos seus movimentos. E é por isso que eu acho tão bonita também a ideia do Dardel, do Eric Dardel, naquele livro ali, O Homem e a Terra, dessa geografia, e aí também vai ser uma história. Ele não diz isso da história, mas também numa história que precede tudo e que está na base de tudo. Né? Uma geograficidade, aí é o conceito que o Eric Dardel usa, né, para se referir à relação do ser humano com a Terra, com o planeta, um desejo de conhecer, né, o seu entorno, depois de conhecer outros lugares mais distantes e de relatar o que ele conhece. Então, aí a gente tem, antes de tudo, antes da antiguidade, na aurora do homem, a história, né? E a geografia a partir, né, que se dá a partir do domínio do fogo, né, das técnicas que permitem ele se defender de predadores, dele domesticar animais, não é? E eles passam a ser, então, uma espécie, um animal, não é? Que passa a transformar o espaço. Ele passa a não apenas viver, né, no espaço, que é uma condição inescapável, né, mas ele passa a querer controlar o espaço, modificar o espaço, ter poder sobre o espaço. Então, antes que existisse mesmo uma história, uma geografia, uma matemática, uma física, é o que a gente conclui ali do Dardel, né? Antes de qualquer sistematização de uma ideia de território, né? de poder, né? Estava presente essa questão de controlar o espaço, né? de processos de territorialização, não é? De territorialização, certo? De criar vínculos, né, com o espaço. Eu tive um professor na URGS que eu fui bolsista dele, ele trabalhava com uma ideia muito bacana, uma elaboração teórica que ele fez, que era o professor Álvaro Heydrich, e ele fala de vínculos territoriais. Vínculos territoriais. Esses vínculos territoriais, eles são basicamente três. Né? O primeiro é o da apropriação do espaço. Né? A apropriação do espaço. A palavra apropriação é uma palavra muito interessante. Apropriação quer dizer tornar próprio, tornar para si. Né? Então, o sentido de posse, de adequação, de domínio. É o primeiro vínculo territorial. Esse espaço é meu. E eu vou me apropriar dele, eu vou adequar ele às minhas necessidades. Então, sempre que a gente tem a formação de um território, esse território, se tem algum significado de poder, de controle, ele tem um sentido também de constituir esse território para si. Para si.
Se é um território, ele é meu. Depois a gente pode falar da questão das múltiplas territorialidades. O Arlan, antes ali, ele falou, ou foi o Zé, ele falou de territórios, botando plural, né? Mas é que a gente não tem um território contíguo ao outro. A gente tem, na verdade, uma pilha de territórios num mesmo espaço. Não é? A gente está aqui no Brasil, tem o território nacional, né? Tem aquelas territorialidades do Estado, enquanto gestor desse território nacional, mas nós temos outras territorialidades que estão sobrepostas ali, não é? Certo? Enfim, os povos indígenas, né, buscam as suas territorialidades, os quilombolas, os movimentos sociais, o crime organizado, está tudo junto ali. Então, se a gente fala de território, existem momentos de cooperação e de conflito. Falar de território é isso, é cooperação, conflito, controle. Né? Mas, bem, só para terminar os vínculos territoriais, que são 3. Então, a apropriação, primeiro vínculo territorial, né? Sentimento de posse de um território, porque aquele território é meu. Depois, a valorização do território, que é a criação de estruturas no espaço. Não é? Criação de estruturas no espaço. Certo? Então, por exemplo, o desmatamento de uma área para transformar isso num espaço agrícola é um processo de uma criação de estruturas, de valorização do espaço. Uma cidade é um processo de estruturação, de valorização do espaço. Não é? E, por fim, muito importante, né? Depois da apropriação e da valorização do espaço, de criação de coisas com valor no espaço, é a consciência e a representação do espaço. Né? Então, é a questão da identidade territorial, da maneira como tu informa aquele espaço, aquele território, o significado deles, né? Os valores simbólicos, né? Que esse espaço apropriado vai ter para a gente. Certo? Então, o nacionalismo, a nacionalidade, uma cultura vinculada com uma paisagem, com uma porção do espaço, né? Tudo vai entrar nessa questão da consciência e da representação. Sempre ligado a essa ideia do território para si, não é? Do território para si, não é? Então, essa questão da identidade territorial, hoje atualmente, é muito importante. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas já que eu citei a questão do nacionalismo, né, para fazer uma referência a isso na questão da xenofobia, né, por exemplo, na Europa, né, tem uma... Não lembro o nome da autora, eu tenho vários livros, e ela diz assim, né, ela está falando sobre essa questão da xenofobia, e ela se refere a uma espécie de... Não é um lema, né, que os alemães, eles ficavam falando nas ruas e tal, que era o seguinte, a expressão era essa: nós somos o povo, nós somos o povo. Né? Então, aqueles alemães, né, ou europeus, nascidos na Europa, historicamente, né, brancos, eles olhavam para os imigrantes, aqueles vindos da África, e diziam: o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos o povo. Né? Nós somos o povo, e esse é o nosso território. Não é? Então, esse é um reforço que eles buscavam fazer dessa identidade territorial. Eles, olha, esse território é nosso. Não é? Vocês são imigrantes, vocês não são exatamente europeus. Né? Mesmo que tenham nascido aqui, nós somos o povo. Então, essa questão dos vínculos territoriais, né? E aí é uma ideia da questão de território. Né? A gente, claro, eu vou bater aqui mais na tecla da questão do território e poder. Onde há território, há poder, e para existir poder, necessariamente é território. Então, as palavras são inseparáveis: território e poder, território e poder, poder e território. Né? São ideias inseparáveis, sim.
né? Mas a gente não pode desprezar o território no sentido simbólico dele, né? No sentido do espaço de uma cultura com alguma especificidade, diz Arlan. Uma questão, acho que o senhor pegou agora um gancho muito bom, assim, para a gente entrar com a questão da inteligência artificial, porque eu acho que o que a gente estava fazendo até agora, e é muito importante que seja feito, é uma conceituação dos conceitos geográficos que nos auxiliam a discutir o território, né? Então, a gente vai estar discutindo, então, uma relação de poder em um local de ocupação humana, e essa ocupação não necessariamente é uma ocupação física, né? Quando a gente fala, por exemplo, o senhor falou bem ali sobre a sobreposição, né, de territórios. Então, se a gente fala, por exemplo, a educação é um território. Por quê? Porque é um local onde é um espaço, digamos assim, onde há a disputa de poder. Nesse caso, a disputa de poder é uma disputa de narrativas, né? Há uma disputa de narrativa sobre o território da educação, aonde um grupo puxa para o meu e outro grupo puxa para o meu, e isso gera uma disputa nesse território. E por que eu acho que é importante, né? Esse ponto é um ponto central, assim. Porque as IAs, hoje, elas possuem ah, duas grandes dimensões, eu acredito. Estou fazendo uma preposição aqui. Zé, por favor, me ajuda no momento que eu estiver falando bobagem, mas vamos lá. Eu acho que existem dois grandes territórios das IAs hoje. O primeiro território é um território de um espaço que não é um espaço físico, né? É o local onde a IA ocorre. Então, a gente está falando sobre um algoritmo, a gente está falando sobre a internet, a gente está falando sobre uma empresa que está programando. Mas existe o espaço também físico das IAs, né? O espaço físico das IAs são onde os servidores estão, são os recursos que elas necessitam e são também os locais onde elas são desenvolvidas. Então, aqui a gente está falando sobre um local físico, que tem dimensões muito distintas e preocupações e questões muito distintas, né? Uma questão que é bem comum, assim, se tu entra no senso comum da discussão da IA, é muito comum que as pessoas pensem que a IA ela soluciona um problema de recursos, etc. Só que isso está colocando esse tipo de discurso, que é uma narrativa, é uma disputa de poder, coloca para baixo do pano uma questão que é muito importante, que é o quanto que a IA necessita de recurso para funcionar. E que recursos são esses, da onde eles vêm, né? Recentemente teve uma discussão muito importante sobre terras raras, né? Sobre uma disputa ali que teve econômica entre China e Estados Unidos, daí o Brasil entrou na discussão porque também tem terras raras. E o que seriam essas terras raras? Seriam recursos que vêm do solo e que são fundamentais para equipamentos eletrônicos. Então, para fazer chips, para fazer computadores, que são o corpo, digamos assim, entre aspas imensas, mas é o corpo físico da IA, né? Que são esses servidores. Mas, ao mesmo tempo, a IA também é um programa feito por uma empresa, ou por várias empresas, depende da IA qual empresa a gente está falando, que possui por trás ali também uma narrativa. E essa narrativa vai constituir o poder que ela tem, ou seja, o domínio que ela tem sobre esse espaço, sobre esse território. E nós estamos nele, mas não necessariamente o poder que nós temos é a disputa do controle. Mas, por vezes, é estar como um agente não disputante de poder. É alguém que está ali sendo afetado, mas eu acho que a palavra melhor seria impactado por essa disputa de poder. E eu acho que Colonizado. Oi? Colonizado. Colonizado, Porque pode você tem ser. uma amplitude, essas tecnologias mais recentes, de uma maneira geral, ela, elas te dão uma amplitude de alcance no sentido do espaço do planeta, dos territórios todos os planetas, das pessoas que estão espalhadas pelo planeta. A gente tem mais de metade das pessoas do mundo conectadas à internet, com acesso à internet hoje em dia, né? Então, o alcance que essas tecnologias têm, seria uma forma de... Estou só provocando aqui uma polêmica rápida, no sentido de uma neocolonização a partir do momento em que o desenvolvimento dessas tecnologias, você mesmo comentou agora, Alan, é, são poucas empresas que estão na vanguarda disso. Então, você tem uma visão muito homogênea de como essa tecnologia deve ser ou o que essa tecnologia deve produzir. Principalmente uma tecnologia que lida com linguagem, que produz discurso, né? Então, você Uhum. tem todo esse regime de produção de verdade
absolutamente concentrado na mão de 10 pessoas, pensando em, ou menos até, pensando nas grandes lideranças dessas empresas, e agora as relações que elas estão estabelecendo com o poder público nos Estados Unidos, principalmente, já que na China a gênese disso se dá nas peculiaridades histórico-políticas da China, né? Mas a questão aqui é que quando a gente ouve um pouco do que o professor Orlando comentou sobre as relações possíveis que o ser humano foi estabelecendo com os espaços ao longo do tempo, então, tanto que a gente tem conflitos milenares por disputa de terra acontecendo ainda por aí, né? Mas no sentido da relação simbólica tão profunda que as pessoas estabelecem com um lugar no espaço físico, né? E as suas cosmovisões, enfim, o papel que a Terra tem na própria constituição de identidade e de significado para a existência No de um caso da ser humano. Palestina, né? No caso da Palestina. Mas, o que eu quero, amarrando aqui o meu comentário, uma questão interessante no sentido da reflexão aqui, né, que é a nossa proposta, é que de forma alguma, as bases de dados em que as inteligências artificiais da atualidade estão sendo treinadas, elas possuem um percentual mínimo representativo da diversidade das culturas produzidas ao longo do tempo pela humanidade nas relações com os diferentes espaços e territórios geográficos e físicos do planeta. Essa diversidade, ela de forma alguma está representada nas bases de treinamento das inteligências artificiais. Portanto, o que as inteligências artificiais produzem é um processo de homogeneização e implosão da multidimensionalidade da existência e das relações do ser humano com o espaço absurdo, no sentido de a gente é o samba de uma nota só, sabe? Ainda que a história da música seja muito mais interessante do que o uso que eu estou fazendo da expressão agora na conversa, mas o meu ponto de uma certa maneira, a gente está unidimensionalizando e monoterritorializando tudo e todos na medida em que essas tecnologias controladas por tão poucas pessoas de um único lugar da sociedade, de uma única perspectiva, dominam tanto então assim o poder de colonização que isso tem no sentido simbólico, naturalmente, mas também na produção de conhecimento, enfim, é gigantesco, numa escala gigantesca. E muitas vezes o efeito da inteligência artificial no dia a dia das pessoas, ele está tão diluído, ele está tão escondido ali no aplicativo que você usa, ou na pergunta que você faz, etc., que você nem percebe isso acontecer. Então, não é uma colonização como a colonização de outras épocas, que se deu pela imposição da força no sentido estrito sensu da questão. Então, o colonizado ele era dominado, o seu corpo, a sua existência, as suas crenças, tinha uma dominação física impositiva. Agora, o que está acontecendo é um negócio invisível que você nem percebe. E você tem pouca consciência disso, que também é uma questão muito difícil, assim. Então, como que essa diluição de toda essa história que o professor Orlando comentou a respeito da relação da humanidade com a técnica e dos espaços que a humanidade foi ocupando, né? De uma certa maneira, será que a inteligência artificial isso tudo produziu um monte de problema, de desafios e guerras e conflitos, mas isso também produziu uma diversidade cultural e antropológica e sociológica humana gigantesca
dado que por muito tempo, antes da invenção das tecnologias de transporte mais modernas e tal, as coisas estavam muito restritas às suas localidades, assim, né, aos seus espaços físicos mais próximos, né? O ponto todo é, agora, o efeito, tudo isso produziu uma diversidade enorme. E a tecnologia vem para destruir essa diversidade e homogeneizar tudo num processo muito violento, ainda que invisível. A gente está produzindo um hiperterritório mais amplo, no sentido do alcance que a tecnologia tem, dado que a internet já tem metade do planeta conectado. Isso tudo é uma coisa, é um novo tipo de território com um poder amplificado e um alcance muito maior do que tudo que a gente viu antes, ainda que ele aconteça nessa camada virtual, mas ele é homogeneizante, ou essa aldeia global ela vai ter muito mais tribos do que a gente imagina? Foi uma pergunta? Primeiro, assim, eu acho que trouxe essa questão da colonialidade, né? Ou da colonização. Tem esses estudos sobre decoloniais, né? Hoje em dia. Primeiro, eu acho assim, a globalização é um nome bonitinho que inventaram, né? A partir aí dos anos 60, para parar de falar em imperialismo, em colonialidade. É um nome bonitinho que inventaram lá nas escolas de administração dos Estados Unidos e depois foi apropriado aí, né? Eu até fiz um post uma vez no Instagram que eu dizia assim, quando é que a gente parou de falar de imperialismo, né? Quando é que a gente parou de falar da extensão na escala global, né, de um poder europeu, ocidentalocêntrico, e passou a falar de globalização, que é um termo que parece meio neutro, né? E aí a interação entre os povos, a interação entre os espaços, como se fosse simétrica essa interação, né? E é exatamente o que tu coloca, não é? E esse modelo econômico, político, ideológico, centrado, ocidentalocêntrico, eurocêntrico, ele tem um projeto assim, que é universalizante. O modelo de território que a gente tem e que se tornou universal, não é? De apropriação do espaço é o Estado-nação, com as fronteiras delimitadinhas, não é? Tem um geógrafo, eu sempre lembro disso, tem um geógrafo francês, que é o Claude Raffestin, que é muito interessante. Ele diz assim, antes havia o espaço, depois surgem os territórios, que são as prisões que nós criamos para nós mesmos. Os territórios, de certa forma, têm um limite, uma fronteira, e ali se vive uma espécie de prisão, né? E o Estado-nação, ao fim, é isso. Ele surge, né? Tem aquela transição lá, né? Lá do feudalismo né? O que era? Era uma forma de controlar as pessoas para elas ficarem ali dentro daquele espaço. Não é? Hoje em dia, para te viajar daqui para um outro país, tem que ter um passaporte, né? Então, tem o Pierre Jorge, ele diz bem isso: criar um território significa, em primeiro lugar, criar as pessoas, controlar as pessoas que ali vivem. Essa, na verdade, é a primeira premissa, né? E tu inclui pessoas dentro e exclui todas as demais para ficarem do lado de fora. Isso é um território. O território nacional vai ser isso. Ó, aqui estamos nós e lá fora estão todos os outros. E eu quero controlar principalmente quem entra. Aí eu tenho que criar a ideia de nação, e aí a gente ia para outro caminho. E outro conceito interessante desse processo, né, o senhor citava também em aula sobre isso, que é a legitimação interna, né? A própria população passa a legitimar o autocontrole, né? Então, eu legitimo que vocês me controlem, e eu estou de acordo com isso. Autoriza, né? Mas a questão acho que agora eu vi, foi aquele momento que eu falei que eu ia acontecer aqui, né? Que eu viajo, né? Mas a IA,
queria falar um pouquinho dessa ideia de IA. Então, eu acho assim que a internet, as IAs, elas são muito concretas, como o Alan, eu acho que o José já botou, no sentido de que elas necessitam de estruturas físicas, né? Elas têm que ter data centers, elas precisam de rede de energia elétrica, cabos de fibra ótica, elas precisam, né, desse aparelhinho que é bem físico, né, certo? E é através dessas estruturas bem físicas que a gente acessa, então, a gente vive, né? A gente está no ciberespaço. Essa é uma palavra importante, né? O ciberespaço. E o ciberespaço, ele pode muito bem ser visto como um tipo novo de espaço geográfico e que pode ser pensado por várias categorias da geografia, não é? Território é uma delas, no sentido de controle desse ciberespaço, de controle do que pode estar nele e do que não pode estar nele. Tem disputas em torno disso, não é? Tem paisagens, talvez o design, né? Certo? Lugares onde a gente, na geografia, o conceito de lugar é diferente do conceito de local. O local é o espaço físico, tem uma coordenada geográfica. O lugar tem um sentido mais subjetivo, né? De acolhimento, o lugar onde eu gosto de estar, onde eu me sinto bem, onde é o meu cotidiano. Né? As redes sociais, para muita gente, viraram um lugar do cotidiano. Elas estão sempre ali. Se elas não estão ali, parece que elas não estão existindo. Né? Então, a pessoa acorda de manhã, o que ela faz? Primeira coisa, ela entra no Instagram, né? Ou no Facebook. Não é? Então, é um lugar, se transformou em um lugar para elas. Né? O problema é que, acima de tudo, em torno disso tudo, está essa ideia de território, de controle. E para o nosso modelo de produção, eu vou usar uma palavra bem clara, para o capitalismo, é a maior farsa que tem. O capitalista não gosta de competição. Por que gostaria? Não tem nenhuma razão para ele gostar de competição. Não é? Ele quer o monopólio, a tendência é o monopólio. E o pensamento ocidental, ele também tem essa mesma, interessantemente, essa mesma tendência. Né? Ele quer ser o pensamento hegemônico, universal. Não é? Universal, ele quer controlar, de alguma maneira, os espaços, aqueles que forem. Surgiu um novo espaço, que é o ciberespaço, eles querem controlar também. As big techs também querem controlar esse mesmo espaço. Não é? As IAs tem essa corrida pelo desenvolvimento de IAs, tem a questão das IAs, dos computadores quânticos, que aí vai dar um salto nas IAs, não é? O sentido, no fim, é esse, né? De controlar o que acontece, o que não acontece. Eu, na verdade, nessa questão das EAs, eu ainda sou um iniciante, considero. É bem complexo aí. Mas o ciberespaço é território também. Tem muitos territórios ali, né? De conflito, às vezes de cooperação. Eu lembro quando... E a gente está vivendo um tempo assim... com o desenvolvimento das IAs, com as IAs entrando no cotidiano, que eu penso que é semelhante a quando a internet, né, entrou no nosso cotidiano. Nós também tomamos um susto. Mas eu lembro que a gente tinha uma esperança de democracia da informação muito grande. A gente diz, agora, né, a gente vai criar blogs, a gente vai criticar o sistema, a gente vai trocar ideias, né? Eu vou me comunicar com todo mundo, né? Não é só mais... Né? A gente tinha essa esperança muito grande de que ia ter uma pluralidade de pensamentos e de contatos de todo mundo. E isso se esvaneceu um pouco. Né? E isso muito em função que a internet, para muita gente, virou um sinônimo de rede social.
e ter 1 ou 2 ou 3 redes sociais só, para 90% dos usuários. Né? A comunicação virou o Facebook e o Instagram. Uma Que das são, questões que, são, da- que são da mesma empresa, diga-se de passagem, né? é, e uma das questões que a gente fala também de IA, né, que existem várias categorias ou tipos de IA, mas uma das primeiras formas de IA que existiram que a gente começou a ser afetado por elas foram os algoritmos, né? E os algoritmos, eles geraram uma coisa bem curiosa na internet que, por um tempo, até se falou bastante sobre isso, que são as bolhas, né? Essa ideia de que já está falando, né, Orlando, é da questão de que a internet, ela trouxe uma esperança da democracia, da informação, e todo mundo ia se comunicar, e de repente os conhecimentos iam avançar muito mais rápido, e tu ia ter um salto, né, no conhecimento humano, e o que ocorreu por vezes foi que a forma como as redes sociais foram transformadas em um produto e esse produto gerava por consequência, não consequência intencional, mas foi uma consequência do algoritmo, as bolhas, isso gerou um campo frutífero para a desinformação, para o debate que a gente citou lá no começo, lá, né? Que a Terra plana, ela era ridicularizada nos anos 90, 80. E hoje em dia existem grupos de terraplanistas organizados, porque eles encontraram ali naquela bolha um espaço para a disseminação de uma informação que a gente pensou já ter sido superada, né? E ao mesmo tempo não, o nosso, e a nossa esperança de jovens não aconteceu, né? Já dizia o Belchior. Belchior, né? Na sua música. Ahn, mas a gente já está quase próximo do nosso tempo aqui. Eu queria que vocês, de repente, Zé e Orlando também fizessem uma, uma reflexão final, assim, para a gente já ir se direcionando para o final desse nosso primeiro episódio, que eu acho que foi muito legal para a gente discutir uma questão e um aspecto que a gente ainda não tinha discutido, né, Zé, que é essa questão do território que a IA ocupa e como isso é uma relação de poder, né? A gente já citou isso muito brevemente, mas não chegou a entrar nesse tópico. E essa questão do cyberespaço que o senhor Orlando traz demonstra bem objetivamente que é um território de fato, né? É um território de fato. Ele possui características que podem o definir como território. E há, de fato, uma relação de poder atuando dentro desse território. Portanto, é sim o território e há disputa. E eu acho que o Zé trouxe bem essa questão, né, do colonialismo e que o senhor falou sobre o imperialismo, né? Bom, da minha parte, eu estou satisfeito pra caramba, assim, com como essa discussão me fomentou a pensar mais sobre essa relação. Eu acho que a gente pode futuramente discutir mais aqui no podcast sobre isso. Então, já vou também deixar os meus obrigados antes das considerações. Obrigado, professor Orlando. Fico muito feliz de ter participado com a gente. Obrigado, Zé, mais uma vez também. Estou muito feliz de estar contigo aqui nesse espaço, nesse território. Olha aí, ó. Eu só queria fazer um pitaco aqui, porque eu acho que esse tema da maneira. Acho que tem uma. A parte interessante do desenvolvimento da tecnologia e da virtualização que a gente testemunhou nos últimos 30 anos, só para fazer um recorte aqui, de meados dos anos 90, quando a internet começa a se tornar mais civil do que militar, eu acho que essa virtualização ela permitiu uma disputa multidimensional por território. Enquanto as disputas, historicamente falando, as disputas por território, ainda que houvesse, os jesuítas vieram para cá e disputaram o território da fé e da crença dos povos nativos, né? Mas aonde eu quero chegar? Eu estava acompanhando alguns documentos sobre as discussões a respeito da regulamentação das Big Techs, que está se dando no Legislativo, em Brasília, né, em nível nacional. E aí é interessante porque existe uma questão relacionada ao conceito de soberania, que por sua vez está linkado ao nascimento do Estado-nação e a perspectivas geográficas também e políticas a respeito do que esse Estado-nação representa
Então, a soberania ela está linkada às fronteiras que dizem que daqui para lá não é mais Brasil e daqui para dentro é Brasil, né? Então, a gente tem um aspecto da nossa definição de soberania vinculado a isso, enquanto o alcance dos efeitos do digital, de uma maneira geral, ele, ainda que ele tenha cabeamento suboceânico e infraestruturas mais territorializadas ou localizadas num espaço, o alcance do efeito, ele não está nem aí para a linha imaginária que a gente criou para dizer que aqui é um país e aqui é outro país, né? Então, uma coisa curiosa, só que o representante lá do Google, tinha um representante do Google participando de um determinado papo a respeito dessas discussões sobre as big techs e tal, que ele dizia assim, algo no sentido de que ele achava que o governo ele precisava utilizar mais inteligência artificial numa perspectiva de ganho de eficiência, ou seja lá qual for o argumento nessa direção. E aí é curioso você pensar que o governo já é um usuário bastante importante de serviços de armazenamento em nuvem das big techs. Então, assim, tem um dinheiro importante que o governo gasta em todas as suas esferas, com Amazon, com Google, com Microsoft, nesses serviços de nuvem, né? Então, a verdade é que esse processo de hiperdigitalização dos últimos 30 anos, ele desmaterializou muita coisa e desterritorializou muita coisa, uma parcela da qual, dessas muitas coisas digitalizadas e desmaterializadas, existem questões bastante sensíveis, pelo menos para a nossa noção tradicional de soberania, que hoje se encontram na mão de empresas Sim. que desenvolvem tecnologias que nos escapam, que estabelecem regras que nos escapam, cujos serviços são, na mais otimista das perspectivas, bastante opacos, para não falar outra coisa, e que podem criar aí uma lei Magnitsky, tirar do bolso qualquer coisa, apertar um botão e não funciona mais o SUS. Sim. Porque está tudo na nuvem de outrem. Nesse sentido, uma coisa que eu venho refletindo, e eu queria ouvir o professor Orlando sobre isso, a soberania no Ialoceno, para fazer um link aqui, Alan, a soberania no Ialoceno, ela vai depender de um desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, localizados, de alguma forma um SUS ou uma Embrapa, ou um ecossistema de iniciativas desse tipo que nos são muito caras e tiveram bastante sucesso, historicamente falando, aqui, pelo menos no século XX, aqui no Brasil, mas para a inteligência artificial, a gente vai ter que criar infraestruturas e iniciativas do tipo SUS e Embrapa, ainda que em contextos e bastante diferentes, claro, mas para garantir a nossa soberania e para a proteção de dados sensíveis do povo brasileiro, de forma que não seja um maluco tirânico que faz bronzeamento artificial, que decide apertar um botão e parar um país, dada a nossa dependência. Eu vou largar uma frase bomba aqui agora. Quando nós fomos soberanos, né, na América Latina, vamos falar só América Latina, nesse contexto de colonialidade, quando nós fomos soberanos. E aí, olha que interessante, porque o Milton Santos ele dizia assim que o que existem são territórios nacionais de uma economia internacional hegemonizada pelo Ocidente. Então, a soberania, né? Eu tinha um professor meu que dizia assim, que soberania não é uma bobagem, professor de geografia política na faculdade. Então, a soberania, quando nós somos soberanos, né? Quando nós decidimos o que a gente planta e o que a gente não planta,
né? Quando nós decidimos qual é o minério que nós extraímos e qual é o minério que nós não extraímos. Quando é que nós decidimos o que a gente faz com o dinheiro do petróleo e o que a gente não faz com o dinheiro do petróleo, né? Quando que o povo foi soberano? Né? Quando que a democracia foi do povo mesmo? Né? E aí, no exato momento em que tem uma vaga ascensão, digamos assim, de alguns países do sul global, no momento que alguns países, né, querem se arvorar um pouquinho, não é? Brasil, aí começa esse processo extraterritorial né, de controlar de uma outra maneira, né, o espaço e o território, né, através desse meio tão importante aí que é a tecnologia. Então, para fechar aqui a minha fala, né, sobre a IA, né, o algoritmo, essas empresas, as IAs, as empresas são de pessoas. Essas pessoas têm interesses. Os algoritmos são programados por pessoas com determinados interesses, né? E o papel das IAs que eu vejo, ou melhor diz, até do ciberespaço dessas redes sociais, é uma modernização do papel, interessantemente, que ocupavam os jornais, né? Os jornais aqueles de papel, né? O jornalismo, as mídias tradicionais, elas tinham uma função que era a seguinte, que elas não diziam exatamente como a gente pensava e como a gente deveria pensar, mas elas davam a pauta. A manchete era a pauta. Né? A gente acordava de manhã, passava na banca, pegava o jornal, né? As torres gêmeas, não sei o que lá, e só se falava sobre aquilo. Aqueles eram os assuntos que a gente conversava no cotidiano, né? As redes sociais transformaram isso também, é a mesma coisa, né? Se morrer alguém amanhã, um artista famoso, a gente vai chegar na hora do almoço no restaurante, vai estar todo mundo falando, morreu não sei quem, né? Deu um furacão, não sei aonde. Estabelece a pauta, né? O Só William que a Bonner pauta, deixou de ser o âncora do Jornal Nacional. Aí todo né, mundo tá falando. só se fala disso. Então, aí de repente aparece lá, a Terra é redonda, a Terra é plana. E aí, de repente, se forma uma comunidade em torno dessa doideira, não é? Certo? E as pessoas criam esses vínculos. Então, essa divisão política que tem, sei lá, direita, esquerda, ela foi sublimada, né, também, né, com base nisso, né? Com base nisso. Né? Mas, no fim, o que eu quero dizer é isso: a IA é uma ferramenta, é um meio com alguma finalidade. A finalidade, no fim, é alguma forma de controle, não é? De controle, que na contemporaneidade não é só do espaço físico, mas também, né, das maneiras de pensar. E isso é que a gente tem que considerar. Enquanto ferramenta, eu acho fantástica a IA. Fantástica. Ela vai, e com o desenvolvimento de computadores quânticos, elas vão possibilitar, por exemplo, se fazer cálculos e resolver problemas numa velocidade inimaginável. A gente pode ter quase chegar perto do 100% a respeito do entendimento de como funciona o clima, que são modelos matemáticos complicadíssimos, que mesmo com vários supercomputadores funcionando juntos, a gente não consegue bater o martelo. E as IAs e os computadores quânticos vão possibilitar. Eu acho fantástico. Né? Eu acho que ninguém é aqui contra a tecnologia ou anti-tecnologia. A gente faz a crítica da tecnologia. Nem Karl Marx ele dizia, né? Nem Karl Marx, ele dizia, é para superar o capitalismo, não é acabar com o capitalismo. Vamos pegar tudo fora, vamos subir em árvores, entrar em cavernas e vamos criar um outro sistema. Não, é superar. Então, superar o sistema, né, e utilizar ele
para o bem comum e não para o bem de alguns. Eu acho que o potencial é inegável, assim, Não, sem e dúvida. eu e o Alan, a gente tem algumas coisas que a gente concorda bastante, mas outras que a gente tem posições diferentes. Eu acho que, por exemplo, ainda que o poder computacional continue avançando da maneira absolutamente exponencial que a gente testemunhou nas últimas décadas, isso nos ajuda a responder perguntas, ainda que a gente não vá conseguir responder todas. Tem até um teorema que aguarda uma solução final, aí tem essas entidades de pensamento da matemática e tal, oferecem prêmios de mais de 1 milhão, que é o P versus NP, que é a comprovação de que se problemas não computáveis, é o problema da parada de Turing, o halting problem de Turing. Então, não existe um programa finito, ou melhor, computável, no sentido do tempo que a gente demora para calcular. Então, claro, se eu tiver a idade do universo, eu posso calcular qualquer coisa, só que eu vou morrer e não vou saber, não é viável, né? Então, tem uma discussão na matemática se todos os tipos de problema são subcategorias de um conjunto de problemas computáveis. Então, assim, é tudo computável em última instância. A gente só precisaria descobrir o algoritmo ideal para computar e resolver e responder essas perguntas, ou se existe uma categoria não computável, chama P versus NP, para quem quiser pesquisar e saber um pouco mais sobre essa discussão. Eu acredito que sejam categorias distintas e que existam problemas não computáveis. Então, a complexidade da realidade, a complexidade do clima, tem algumas coisas que a gente não consegue controlar todas as variáveis, no sentido de ter um modelo que seja Perfeito. a representação fiel da realidade. O modelo, por definição, é sempre uma simplificação, e a gente simplifica para ser computável, né? Mas, assim, o potencial é inegável. Só que aí vem uma coisa que o senhor comentou agora há pouco a respeito das pessoas, né? Algoritmos são pessoas, as empresas são pessoas, porque a gente podia... Lenin falava que a União Soviética, a Revolução de 17, era os sovietes e a eletrificação do país. A gente desenvolveu a tecnologia atômica, de uma maneira geral, já foi a utopia nos anos 60, 70, da eletricidade grátis para todas as pessoas. Só que a gente escolheu fazer a bomba e jogar no amiguinho que pensava diferente. Então, ainda que a tecnologia disponha de uma lista de todas as suas propriedades e características, e que o potencial dela seja imenso, né? A gente já tem tecnologia para alimentar. A gente já produz mais comida do que pessoas no mundo. Só que tem 1 bilhão de gente morrendo de fome. Então, não nos falta nova tecnologia. Nos falta a vontade de resolver o problema, né? Então, acho que a gente já, para muitos problemas da humanidade de uma maneira geral, a gente já descolou da desculpa histórica que a gente não tem tecnologia para isso. Agora a gente já tem tecnologia para resolver muita coisa, mas a gente continua optando por não resolver. E acho que isso toca em uma série de aspectos que foram abordados aqui e, com certeza, nos obrigam moralmente, Alan, a ter novos encontros. Eu acho que o que a gente fez aqui é o índice de um livro e vários capítulos que a gente poderia abrir para aprofundar cada uma dessas perspectivas diferentes e de todas essas nuances que foram aqui brevemente visitadas e que com certeza me deixam com vontade de discutir mais e conversar mais. Agora, essa tua fala já me lembrou de uma parte desse livro aqui também, que o autor diz assim, que a tecnologia ela deixou de ser um meio para resolver problemas e ela se tornou o fim, o fim em si mesma, né? Então, não se criam novas tecnologias para resolver nada. Se criam novas tecnologias no âmbito de uma obsessão de modernização.
Então, daqui a um tempo, fez a IA. Agora tem que ter IA quântica. E depois vai ter a outra IA, não sei o que mais lá o quê. Uma obsessão de modernização, né? De controlar a natureza, o espaço. É um fetiche bizarro, né? E nunca resolver problema nenhum. Até porque, por exemplo, toda a questão da mudança climática se transformou um grande negócio. Agora eles têm um projeto aí para limpar os oceanos de plástico. Então vão criar indústrias, linhas de investimento, não sei o quê, tecnologias que vão ser criadas, mas ninguém fala em reduzir a produção de plástico ou reduzir a quantidade de petróleo. A gente fica só tomando paracetamol e nunca vai no dentista tratar da cárie. Essa é a realidade. Porque a tecnologia, ela se tornou criar novas tecnologias se tornou um negócio. Elas perderam o sentido que a tecnologia tinha inicial. Lá, quando o nosso antecessor ele criou essa tecnologia da pedra lascada, era para resolver um problema. Resolvido o problema, pronto. Hoje a gente cria tecnologias que é como um negócio. Essa é uma questão. Mas eu não sou anti-tecnologia. Eu acho que elas são mal usadas. Não são nem boas nem más, mas elas também não são neutras. A gente tem que saber fazer o uso democrático delas, né? Um bom uso das tecnologias, onde as tecnologias elas retomem a sua essência, que é de resolver problemas, de reduzir o trabalho, né? O sofrimento humano, não é? E só aproveitando que o senhor citou Marx, avaliar também os contextos históricos e as condições materiais que permitem o desenvolvimento e as decisões sobre a utilidade dessas coisas, né? Então, essas coisas acontecem em contextos específicos e são determinadas e impactadas por condições materiais específicas também. E essa perspectiva é uma perspectiva interessante. E até acho que tem um pouco ali também do que o senhor comentou agora no final, que o Heidegger comenta a respeito também dessa... Heidegger crítico da... a eficiência da técnica é muito interessante, mas na perspectiva dele de olhar para a modernidade de uma forma mais crítica também, a respeito justamente dessa, sei lá, desse positivismo maluco aí, da galera que achava que ia resolver todos os problemas e que é a tecnologia pela tecnologia, né? Então, até acho que um dos episódios que a gente vem discutindo aí para o futuro, Alan, tem até alguma coisa do Heidegger sobre isso, se não me falha a memória, naqueles últimos que eu te mandei. E sei que você é um admirador do Heidegger, e de repente a gente já tem um convidado aqui para falar sobre Heidegger da próxima vez. Não filosoficamente, deixar bem claro que é filosoficamente. Eu li só um artiguinho do Heidegger, que é a essência da técnica. A questão da técnica, né? A questão da técnica. A questão da técnica, perfeito. É um ensaio dele. É a única coisa que eu li do Heidegger que eu achei interessante. É que a gente é um tempo a gente criou uma fé na técnica, que a técnica vai resolver todos os problemas. Só que, como a tecnologia se tornou fim e não meio, a gente nunca resolve os problemas. Essa é a grande problemática, né? É a grande problemática. Como a sustentabilidade, o capitalismo verde, que viraram um negócio também, né? Que hoje não tem nenhum interesse em mudar nada, né? Ou seja, se muda tudo para que tudo continue da mesma maneira. É aquela frase lá do Leopardo, lá do livro ali, né? Mudar tudo para tudo continuar da mesma maneira, né? Então cria o carro elétrico e continua tudo igual, né? As baterias de lítio, com as tal das terras raras, né? Continua tudo a mesma coisa. Vamos ver até quando o planeta aguenta. Não, o planeta vai aguentar. O planeta vai aguentar mais 10 bilhões de anos. Sim, digo assim, mas ele aguenta no sentido de manter condições habitáveis que nós mesmos estamos deteriorando, né? Nós é que não vamos aguentar. Do jeito que vai, a gente que arrisca não nos aguentarmos muito tempo aqui. Vamos fazer data center
gastar toda a nossa água potável para resfriar os sistemas, porque eles são sensíveis a aumento de temperatura, e vamos morrer de sede e tá tudo certo. Porque vamos entregar o lucro para os nossos stakeholders na apresentação no final do ano. Eu li um artigo que diz que quando a gente acessa uma determinada IA aí, que eu não vou citar o nome, cada interação, então tu deu bom dia, né? É uma interação. Olá, tudo bem? É uma interação. São 2 litros de água, não é? Para aquilo ali. E aí depois o autor do texto diz assim, mas por que tu está dando bom dia para a máquina? Né? É como se tu chegasse, fosse sentar no sofá da tua sala e pedisse licença para o sofá para sentar. Com licença, posso sentar? Né? Eu desse bom dia para a cafeteira. Cafeteira, bom dia. E a gente está dando bom dia para a IA. E está agradecendo quando ela nos dá a informação. Né? Só que cada interaçãozinha dessa são 2 litros de água, né? E fora a doideira de tu estar conversando com o negócio, assim como se fosse, né? Só para dar uma informação a respeito disso, Alan, e aí eu te passo para você encerrar. Esse uso que o professor Orlando descreveu agora da IA é o principal uso dessas ferramentas nesses últimos 12 meses, como aconselhamento, como parceiro de conversas pessoais, como psicólogo, terapeuta, qualquer coisa do tipo. E sem entrar muito na parte meio maluca das pessoas casando com inteligência artificial e coisas, aplicativos que desenvolvem perfis de inteligência artificial para que você se relacione com ele ou com ela, ou se é que isso tem gênero para as pessoas que optam por pagar por isso. Mas, enfim, não vou entrar nessa dimensão, mas só para falar que o maior uso é esse que o professor acabou de descrever. Então, o que isso diz sobre a nossa própria natureza, sobre as nossas carências existenciais, mas aí tem um ponto triste dessa história, que é um caso bastante recente, que inclusive a gente poderia conversar num episódio futuro, que foi um menino que se suicidou. Esse menino conversava bastante com... Posso falar o nome da empresa, porque já é público, o ChatGPT, e ele falava sobre os planos dele, ele dizia que ele era triste desde os 11 anos, e que nunca ninguém entendeu ele, não sei o que lá, nananã. E ele falava assim, mas eu não quero que os... Aí tem prints das conversas, né, que foram publicados. A família do menino tá processando a OpenAI. É um caso muito recente, que aconteceu muito recentemente. A gente está gravando aqui dia 5 de setembro de 2025. Caso você esteja ouvindo a gente, 2147, você deve ter ouvido falar sobre isso. Mas pesquisa aí no Google da sua época. Agora, tem um ponto... dessa relação com uma máquina que não entende o que produz de texto. As inteligências artificiais não sabem o que está escrito, não sabem o que significa, não tem semântica, não tem cognição, não tem nada. Tem um texto bem estruturado que parece um texto real, mas a partir de processos estocásticos, é uma máquina probabilística só. Mas, dito isso, ele fala assim, eu não quero que... O que eu faço? Eu não quero que os meus pais se sintam culpados. Não é culpa deles que eu estou querendo tomar essa decisão de acabar com a minha própria vida. E aí responde o chat GPT, que não entende, é uma máquina que não entende, mas a maneira como isso é comunicado e as pessoas imaginam, chama aquilo de inteligente, já determina bastante o tipo de relação que você vai estabelecer, uma vez que você não conhece como aquilo funciona. E o ChatGPT responde assim, você quer que eu te ajude a escrever uma carta? Essa preocupação que você tem com o que seus pais vão pensar é uma prova de amor. Aí tem um outro momento que ele fala assim, será que eu coloco um alarme para tocar, para alguém ouvir e me salvar? Tipo, assim, dando claro um indício de que ele talvez não quisesse aquilo, enfim. Não vou entrar também nos detalhes disso, que não é minha competência. Mas aí tem a resposta ali da ferramenta. Não, melhor não colocar esse alarme, não sei o que, não. Então, assim, quando você entra, eu não vou entrar nas questões existenciais ou jurídicas ou psicológicas da questão, não é a minha especialidade, mas assim, quando você entende como essas inteligências artificiais funcionam,
como que elas produzem as respostas, você entende por que esse tipo de resposta foi produzida, no sentido técnico, algorítmico, funcionamento do negócio. Agora, é um absurdo que a gente tenha isso talvez também é muito novo, a gente vai ter que aprender com os problemas novos que forem acontecendo e tentar estabelecer uma relação melhor com proteção jurídica e com outros regramentos aí que a gente precisa desenvolver, né? De uma certa maneira, toda nova tecnologia também provocou efeito e isso também faz parte de um arco histórico mais amplo. Agora, é muito complicado isso, porque você tem a maneira como se fala sobre a tecnologia, ou sobre a natureza da tecnologia, sobre o que ela pode fazer, ela é bastante ilustrativa do exercício do poder e dos interesses por trás dessas poucas pessoas que hoje determinam o futuro da humanidade, haja vista que são elas que estão na vanguarda do desenvolvimento dessas tecnologias. Então, acho que isso abre muitos futuros territórios para as nossas próximas conversas aqui, Ana. Não, eu acho que a gente está encerrando com um horizonte ainda de questões a explorar. A gente não arranhou nem a superfície mais, né, superficial da questão, mas certamente o conceito de território é uma questão central na discussão, bem como a compreensão por trás, né, desses interesses aí que a gente está debatendo, né? Eu acho que o senhor Orlando falou muito bem, o Zé teve uma participação final agora que nos fez refletir também uma outra faceta, né, dessa relação de poder, né? Que eu acho que a gente também pretende explorar aqui dentro do laboratório. Eu acho que é importante explorar essa questão sobre se a IA pode ou não ser um psicólogo, né? E quais são as implicações disso, porque atualmente é um dos maiores usos que se tem. Mas eu também queria agradecer muito a participação do Sr. Orlando, a participação do Zé também. Eu acho que esse episódio de hoje serve como uma base bem legal para a gente ver futuros também convidados. E espero que tenha sido legal, professor. Queria uma fala tua no final aí. Espero que tenha gostado da participação. Gostei muito, agradecer, fiquei feliz de conhecer o José, e como tu mesmo colocou, a gente nem arranhou a superfície, né? E falar de território não significa falar só de limites, de fronteiras, assim como falar de inteligência artificial não significa só falar de algoritmo, né? Essas questões hoje aí, essas últimas questões que o Zé colocou, né? De se tornar das pessoas terem um relacionamento, né, com a IA, deixa a questão da Terra plana assim na última gaveta do armário, na verdade, né? Das pessoas estarem tendo relações sociais com a IA, conversando com a, né? Coloca a Terra plana no outro plano. Né? Então, acho que até, né, pela extensão aqui da nossa conversa, né? Quero só agradecer muito. Eu fiz muitas anotações. O Alan sabe que eu sou um cara que gosta de fazer anotações, gosto de escrever também, não é? Que vão ser muito úteis para mim. Espero que sejam úteis para todos que assistirem, para todos que ouvirem. Agradecer demais o Arlan pela lembrança, né? É sempre um reconhecimento com um aluno, né? Porque a gente não tem ex-aluno, né? A gente tem aluno sempre. Ter lembrado de mim para um tema assim tão difícil, né? Tão complexo. Agradecer ao José, assim, simpatia demais, né? Certo? E por não ter me refutado assim demais, né? Agradecer muito e fico à disposição para outros encontros, né? Para outros momentos, para esse assunto, né? Para a questão do território, da geografia. Tem muita coisa que a gente pode conversar ainda. Obrigado, hein? Eu sigo os votos do relator aqui. Muito obrigado, gente. E Alan, obrigado 2 vezes. A primeira pelo nosso papo aqui, pela nossa relação e por todas as provocações sempre muito bem-vindas que esse seu cérebro abençoado nos oferece.
E o agradecimento especial aqui pela apresentação do professor Orlando. Anotei aqui as referências todas que ele mencionou. E só para essa questão do psicólogo, que é uma questão importante, tem muitos estudos recentes que não funciona a IA como psicólogo, e só que isso também perpassa uma discussão mais profunda a respeito da patologização, principalmente da psiquiatria nos últimos anos. E aí eu deixei separado, eu imaginei que a gente pudesse tocar nesse assunto, eu deixei separado um livro aqui, interessante, que também fica agora como uma referência, que discute um pouco essa questão mais epistemológica desse processo de patologização da vida, que tem linhas bastante interessantes dentro da própria psicologia também, discutindo isso e olhando para essas questões de uma maneira bastante crítica. O primeiro DSM, de 40, 50 anos atrás, tinha 40 distúrbios descritos, e a última versão do DSM, que é o Manual da Psiquiatria, tem mais de 400 distúrbios. Tem alguma coisa errada com essa... E esse processo de você fazer checklist para ter diagnóstico clínico, também com a IA, tem uma coisa que se fala muito em computação desde os primórdios, que é garbage in, garbage out. Então, se você põe lixo na entrada, vai sair lixo na saída. E isso diz muito sobre o uso que a gente faz com a tecnologia. Mas, o livro é esse aqui, Patologização e Medicalização da Vida, Epistemologia e Política. Aí tem aqui o nome dos autores, depois a gente coloca ali, são organizadores, na verdade, a gente coloca ali na descrição também do episódio, mas para quem quiser refletir criticamente sobre esse processo, e eu acho que aqui tem um link muito grande sobre esses usos que estão dando para IA e esse argumento da eficiência aí, que a gente herda da Revolução Industrial e da modernidade, no sentido de que, mas aí a IA ela consegue atender, dar mais acesso às pessoas a determinados serviços. A que preço? Né? Qual que é a relação como que a gente avalia? A gente amplia o acesso, mas se a gente amplia o acesso à desgraça, a gente está produzindo mais desgraça, em que pese o fato de termos ampliado o acesso. Mas essa discussão é uma discussão que acho que perpassa muita coisa, e me sinto muito mais territorializado depois da nossa conversa. Arlan, muito obrigado mais uma vez. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Espero vocês de braços abertos, assim como o Zé e futuros convidados. O professor Orlando certamente voltará em algum momento. E para saber mais, gente, grande parte do que a gente discutiu aqui também já tem ensaios lá no laboratório, já tem outros laboratórios também dentro do Instituto. E até o próximo episódio, pessoal. Beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo e até a próxima. Grande abraço.